Olá, eu sou Valeriano Camargo e este é mais um devocional diário, seguindo aqui o livro Dia a Dia com Billy Graham. E hoje, dia 29 de maio, temos: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Meu pai comprou a minha primeira bicicleta quando eu tinha 7 anos. Eu nunca tinha pedalado antes e, com toda paciência, minha família e meus amigos tentaram me ensinar a arte de andar de bicicleta. Logo então, percebi que teria que fazer algo se não quisesse cair. Continuar indo. Se parasse de pedalar, eu cairia e me machucaria. É assim também na vida cristã. Jamais conseguiremos alcançar as posições mais altas na vida se não continuarmos crescendo e seguindo sempre. Você deveria estar mais perto de Deus hoje, de coração, corpo e alma, do que jamais esteve antes em toda a sua vida. Oração do dia. Senhor, progredi muito devagar em minha caminhada contigo. Que eu me aproxime da luz do teu amor e graça. Meus irmãos, no tema de hoje é a importância da constância na vida de um cristão. O poder da constância na vida do cristão é algo impressionante, porque a constância na prática da vida cristã, ela nos leva à maturidade espiritual, a constância de orar, de entregar a nossa vida para Cristo, de entregar os nossos compromissos, de dar a Ele a nossa família, a prática, a constância de praticar o louvor, de praticar o rendimento a Cristo, a prática de nos entregar, de orar sem cessar, orar pela manhã, orar durante as nossas atividades, a prática de prestar culto em todos os momentos, dar graças a Deus em todas as situações, mesmo diante daquelas que nós vejamos como situações ruins, porque para tudo Deus tem um plano. Então a constância ela gera maturidade espiritual, como está escrito em Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sejam a glória, agora e para sempre. Amém. A constância, ela possibilita o nosso crescimento espiritual, possibilita que nós cresçamos na graça e no conhecimento, debaixo da graça do nosso Senhor. Então, vamos hoje buscar aprender algo novo, buscar aprender algo a mais sobre Deus, buscar aprender algo novo sobre Cristo. Vamos hoje, então, acessar a palavra, o novo, algo que nós não conhecíamos. Porque na constância, ainda que o crescimento seja lento, como foi a nossa leitura do devocional de hoje, existe o crescimento. Existe a perseverança, ainda que seja lenta, mas se nós perseverarmos, se nós mantivermos a constância, nós chegaremos ao final da nossa vida em um ponto mais distante do que nós estamos hoje. Nós estaremos no nível mais alto do que estamos hoje. E por que importa nós crescermos espiritualmente? Por que importa nós aprendermos mais? Porque quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós conseguimos suportar os dias difíceis, suportar as adversidades, como está escrito em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Isso significa dizer que tudo que nós fazemos em Cristo, empenhados em agradar a Deus, ou seja, no Senhor, pensando nele, pensando na obra dele, tudo gerará frutos e nenhum trabalho se perderá. Todo trabalho dedicado a Deus não se perderá. Quando nós nos mantemos constantes, nós conseguimos sustentar melhor o nosso dia a dia. Nós conseguimos vencer dificuldades, porque sabemos que, por mais trabalhoso que seja, por mais difícil que seja, o nosso esforço não será em vão, porque dificuldades virão, problemas virão. Agora, como nós vamos reagir a esses problemas? Como nós vamos lidar com esses problemas? E a constância nos ajuda a desenvolver o caráter de Cristo, como está escrito em Romanos 12:2.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós já nos pegamos, quantas vezes nós já nos pegamos acostumados a ver a maldade, acostumados a ver os problemas do dia como se fossem já comuns, morte por motivos banais, uma corrupção que mata as pessoas, problemas em diversas áreas, pessoas jogadas aos cantos de hospitais, crimes que não são solucionados, uma série de problemas que, de uma forma ou de outra, nós vamos nos adaptando, mas de uma forma ruim, nós ficamos anestesiados e as coisas passaram a parecer normal. Só que nós não podemos nos acostumar com este mundo, porque nós não somos daqui, nós não somos deste mundo, não viemos para permanecer aqui. Este mundo não é. Nosso objetivo é a vida futura, a vida eterna em Cristo Jesus. E a constância na busca por Deus, no conhecimento do que Cristo quer para nós, nos leva a desenvolver o caráter de Cristo. Então, nós precisamos transformar a nossa mente e não adaptar a nossa mente ao mundo. Nós precisamos transformar. E como nós vamos transformando a nossa mente? Por meio da leitura da palavra, por meio da congregação em uma boa igreja, por meio de consumo de bons conteúdos, de boas músicas, de bons livros, por meio de boas amizades, cultivando amizades com famílias que também buscam a Deus, famílias que também estão comprometidas com a palavra, famílias que se dedicam a Cristo. Essas são formas de nós desenvolvermos o caráter de Cristo, são formas de nós transformarmos a nossa mente. Então, a transformação da nossa mente é uma necessidade. E essa transformação da mente, ela vem na constância, na continuação da busca pela palavra de Deus. E quanto mais nós nos colocamos na perseverança, quanto mais nós nos mantemos no caminho correto, mais nós nos protegemos do pecado. Nós somos pecadores, nós somos naturalmente pecadores. Nossa natureza é pecaminosa, então nós precisamos buscar todos os dias meios de nos proteger contra o pecado. Como está escrito em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar. Cuidar do nosso dia. Estar em oração constante. Como eu falo para vocês, entregando a premissa do nosso dia. Desde o ar. Acordou, se ajoelhe aos pés da sua cama. Entregue seu dia a Deus. Peça para que Deus guie esse dia. Peça para que Deus seja, de fato, o direcionador dos seus atos. Para que o Espírito Santo cuide do seu coração. Para que você não caia na ira. Para que você não caia na cobiça. Para que você não caia na tentação da preguiça. Para que o seu dia seja proveitoso. Então, orar sem cessar e vigiar. O que é vigiar? É estar o tempo todo atento às armadilhas do pecado. Não é viver em atenção, não é viver em estado de guerra plena, mas em atenção, sempre buscando olhar cada situação pelos olhos de Cristo. Como Cristo olharia essa situação? Como ele veria isso? Então, essa vigilância, inclusive, nos protege de nós mesmos. Às vezes nós somos colocados em situação que devemos exercer uma generosidade, nós devemos exercer a compaixão e às vezes o nosso egoísmo nos priva disso. Nosso egoísmo fala, não, você não tem a obrigação de fazer, você não tem a obrigação de ajudar, não é da sua conta este problema. Mas aí nós, vigiando, a gente pode pensar como Cristo agiria nessa situação. O que Cristo faria? Eu, querendo me transformar num reflexo de Cristo, como eu devo agir? Isso é uma vigilância constante. Então, identifique qual distração ou fraqueza está te afastando de Deus. O que está desviando a sua atenção?
o que está tomando a sua atenção durante o seu dia. Temos que vigiar, temos que cuidar e garantir que toda a atenção, toda a nossa atenção, seja entregue a Cristo. Nós temos que garantir o cumprimento do propósito. Em Gálatas 6:9 está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, se não desanimarmos, ouçam bem, se não desanimarmos, ou seja, se continuarmos na caminhada, se perseverarmos, no tempo certo, então não é o tempo que nós determinamos, nós estabelecemos, mas o tempo de Deus. Então, se não desanimarmos e no tempo de Deus, temos, não no tempo de Deus, colheremos. Então, não podemos nos entregar, ainda que os dias sejam difíceis, ainda que a vida esteja cansativa, nós não podemos desanimar e parar. Então, não desista de plantar, não desista de buscar cada dia mais dar um passo em direção a Cristo, dar um passo em direção à sabedoria divina, buscar cada dia a sabedoria de Deus, buscar engrandecer o Espírito Santo que habita em alimentarmos o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o nosso compromisso. Se nós mantivermos essa constância dia após dia, ainda que seja lenta a nossa evolução, no final da nossa vida nós seremos espiritualmente mais evoluídos, nós seremos pessoas melhores, nós estaremos mais próximos de Cristo, nós estaremos mais próximos de refletir a imagem de Cristo, como cartas vivas que foram enviadas a todos os cantos para falar da palavra de Deus. Então, para falarmos de Deus, para cumprirmos a grande comissão, nós precisamos evoluir dia após dia. Precisamos buscar a palavra dia após dia. Então, a constância, meus irmãos, ela vai mudar tudo em nossas vidas. Ela vai mudar tudo. A questão é, estamos decididos a entregar essa constância para a obra de Deus, ou essa constância ela vai ser entregue para a preguiça, para as más obras, para os problemas, para a depressão? Vamos entregar essa constância para a ansiedade? Nós devemos escolher qual constância vai ser reproduzida na nossa vida. A constância de buscar o crescimento espiritual, de ler mais sobre Deus, de estudar mais sobre Deus, de buscar pessoas que também estão procurando mais sobre Deus. Eu escolhi a constância da busca pela palavra de Deus. E eu convido vocês para vir conosco nessa caminhada, porque nessa caminhada nós vamos tratar da palavra de Deus, vamos contextualizar com o dia a dia, e assim, dia após dia, nós vamos cada vez mais nos aproximar de Cristo, nos aproximar do eterno, nos aproximar do que Deus quer para nós. Irmãos, fiquem com Deus e venham conosco nessa caminhada. Até mais.